das primeiras jornadas júnior da língua portuguesa no Mindelo. A comunicação que vamos assistir em seguida intitula-se Estereótipos do Género na Literatura Infantil e é proferida pela professora Andrea Nunes. Andrea Nunes é formada em Ciências da Educação e em Prevenção da Violência de Género na Escola e na Família, e desde 2009 tem colaborado com várias ONGs em projetos de promoção da igualdade de género e combate aos estereótipos de género, atuando junto de crianças e jovens, escolas e famílias. O interesse pelas questões de género nos materiais pedagógicos e, em específico, textos literários, levou-a a dedicar-se à investigação nesta temática e à publicação do seu primeiro livro infantil, Valente Valentina, uma homenagem à primeira cosmonauta Valentina Tereshkova, investigadora, doutoranda em Sociologia e bolseira, com a orientação da doutora Sandra Saliro e da doutora Ana Margarida Santos. Olá, o meu nome é Andrea Nunes e é com muito prazer que estou presente nesta jornada júnior de literatura infantil do Mindelo. Seria um grande prazer estar presente fisicamente, na impossibilidade de nos deslocarmos devido à pandemia do Covid-19. Tenho o gosto de estar a gravar esta videocomunicação dirigida a autores e autoras para falar sobre estereótipos de género e na literatura infantil e partilhar convosco algumas reflexões de investigações que tenho feito nesta temática para que os livros infantis possam ser nossos aliados para trabalhar as questões de género e da diversidade, da igualdade e pensarmos um pouco sobre o papel dos autores, das autoras, de ilustradores, de ilustradoras para recriarem uma maior diversidade e representatividade. Eu elaborei um PowerPoint que vou partilhar convosco. Efetivamente, é a primeira vez que estou a fazer uma videocomunicação sem interação desse lado, mas espero que corra tudo bem. Creio que neste momento já estarão, portanto, a ver o PowerPoint que preparei. Era uma vez estereótipos de género nos livros infantis, o papel de quem escreve e ilustra. Então, falando aqui um pouquinho sobre mim, eu comecei a trabalhar em escola junto do público mais novo, do primeiro ciclo, a acompanhar como voluntária o programa de prevenção de violência de género desenvolvido pela ONG O Mar, uma associação de referência em Portugal na luta feminista e pela promoção de igualdade de género nas escolas. Portanto, há cerca de 10 anos que estou ligada a esta temática, quando realizei a minha pós-graduação em prevenção da violência de género na escola e na família. Desde então, e como artista também, que gosta de teatro e de cantar, sempre me senti muito entusiasta sobre o poder da arte para promover a igualdade, lutar contra os estereótipos e contra a violência. Sobretudo, sempre me senti muito encantada ou desencantada com o universo da Disney, das princesas, com a importância dos brinquedos e, claro, dos livros e das histórias infantis. Atualmente estou a realizar o doutoramento em Sociologia no CIES Isqueté, em Lisboa. Sou bolseira da FCT, encontro-me no segundo ano de doutoramento. Já realizei investigação nesta temática dos estereótipos de género também no âmbito do meu mestrado. E como autora tive também a oportunidade de contribuir para o universo da literatura infantil com um livro sobre a primeira mulher astronauta, Valentina Tereshkova. O livro chama-se Valente Valentina e foi publicado pela Caminho em 2019. Então, trago-vos um pouco sobre estas questões que eu tenho vindo a estudar.
Em Portugal, de facto, os estereótipos de género têm-se concentrado muito mais no conteúdo dos manuais escolares, talvez pela responsabilidade dos conteúdos científicos que transmitem. Realmente, os manuais escolares têm sido muito mais alvo de estudos nesta temática do que os textos literários. Talvez também porque somos um país onde a memória da censura está ainda muito presente e talvez se percepcione essa reflexão sobre os textos literários como um certo policiamento da liberdade e da criatividade da escrita literária artística. Mas, de facto, os livros infantis são um meio para adquirirmos conhecimentos, desde logo aprender a ler e a escrever, e conhecimentos escolares, conhecimentos científicos, conhecimentos sobre o mundo que nos rodeia, mas também conhecimentos sobre nós próprios, quem nós somos, a nossa identidade, o que é que podemos sonhar, o que é que poderemos ser quando crescermos. E, portanto, os livros incentivam-nos a adquirir essa sensibilidade, a desenvolver a nossa personalidade, a desenvolver as emoções e, de facto, surgem e acompanham a criança num período muito especial do seu desenvolvimento, onde ela está a desenvolver a sua personalidade e, portanto, poderemos perceber porque é que são poderosos aliados para promover a igualdade e a diversidade, pois, a par com esses conhecimentos que proporcionam, conhecimentos escolares, científicos, de sensibilidade estética, eles transmitem também ensinamentos de género sobre quem são mulheres e homens, o que é que devem fazer, quais são os modelos de comportamento e papéis mais esperados para cada um. Não é por acaso que na altura da censura e da ditadura, os livros constituíam exatamente agentes modeladores primordiais na transmissão de valores e condutas, e os, claro, que não transmitiam os valores desejados eram censurados. Então, talvez os autores e as autoras achem que é uma inspiração divina ou que se deve ao acaso escolher determinada personagem, muitas vezes masculina, e retratar, por exemplo, as mulheres, ou retratar mais frequentemente as mulheres no contexto das tarefas domésticas, não retratar homens, por exemplo, em profissões mais associadas, por exemplo, ao feminino. Talvez achem que essa inspiração para criar uma história e conceber uma personagem é inócua e que não faz moça, não é? Passa a expressão, mas talvez não se apercebam ou não tenham uma perspectiva um pouco mais macro sobre os padrões que se repetem ao nível dos retratos de homens e mulheres nos livros infantis e os estereótipos que lhes estão associados. E é exatamente essa a reflexão que eu trago hoje aqui para partilhar convosco, a percebermos um pouquinho de quais são estes padrões e quais são esses estereótipos de género que surgem muitas vezes repetidos na literatura infantil, para que essa consciência nos permita de alguma forma ousar desafiá-los. Então, só aqui para termos a certeza que falamos todos a mesma linguagem, digamos assim, o que é isso de género? Então, o conceito de género surgiu com os movimentos feministas na segunda metade do século XX, quando vieram questionar exatamente a natureza e a determinação biológica do ser homem e do ser mulher. E vieram precisamente alertar para o facto de que a discriminação é socialmente construída, ou seja, as barreiras impostas às mulheres para exercer determinadas funções ou profissões não estavam ligadas ao tamanho dos cérebros, como se chegou a pensar, nem estudar trazia infertilidade, não é? E, portanto, o conceito de género veio denunciar exatamente a construção social da diferença, as relações sociais de poder que são assimétricas, e o facto das diferenças entre homens e mulheres serem encaradas não como riqueza, porque a diversidade devia ser sempre riqueza, mas como discriminação, nesta ideia de que por se nascer homem ou por se nascer mulher, é expectável que sigam caminhos separados, com comportamentos e papéis distintos, que variam de cultura para cultura e ao longo do tempo, mas que têm vindo sempre a ser valorizados de forma desigual. O processo de aprendizagem do género faz-se ao longo da vida e, claro, com o contributo de vários agentes, família, escola, os pares, os mídia e, muito importante, estamos aqui a falar hoje, os livros infantis. Estereótipos de género, por sua vez, são generalizações, ou seja, a atribuição de uma característica a um grupo de pessoas e esta crença de que só existe uma forma correta de ser rapaz ou rapariga que afeta a sua forma de vestir, os hobbies e desporto que pratica, sentimentos, formas de estar,
e são conjuntos de comportamentos que depois se materializam em papéis de género tradicionais e valorizados de forma desigual, como disse há pouco. Os estereótipos de género permanecem coincidentes nos vários países e ao longo dos vários anos parecem mesmo muito difíceis de contrariar, estão de alguma forma cristalizados e por mais que nós vamos avançando em sociedade, há muitas ideias que permanecem difíceis de mudar, tanto mais quando os próprios livros infantis parecem não retratar os progressos que já fomos tendo e mantêm uma representação muito tradicional e estereotipada do que são e do que fazem homens e mulheres. Então, eu tenho-me interessado sobre esta questão da evolução, digamos assim, da representação de personagens masculinos e femininos, de homens e mulheres na literatura infantil. E este tema, de facto, parece um tema da moda, e em Portugal houve uma polémica muito grande em 2017 com os blocos de atividades da Porto Editora, que tinham atividades diferentes destinadas a rapazes e raparigas e tinham uma ilustração diferente e algumas diferenças que foram classificadas como estereótipos de género, no sentido em que algumas atividades para rapazes pareciam mais complexas do que as das raparigas, ou símbolos que eram associados nos blocos de atividades das meninas, como coroas e coisas do universo das princesas, e houve aqui uma polémica muito grande em Portugal, em 2017, mas este tema de facto não é novo. Este tema surge e despoleta a embalo dos movimentos feministas nos anos 70, nos Estados Unidos da América, onde os livros e as suas personagens femininas e masculinas estiveram sob escrutínio. Em Portugal, como eu disse, os estudos de estereótipos de género têm-se concentrado mais no âmbito dos manuais escolares, mas já tem havido aqui alguns contributos, nomeadamente o de Ivone Leal, que passarei a falar um pouco de seguida. O primeiro estudo que serviu de inspiração a uma série de outros estudos e que foi pioneiro foi o estudo de Lenore Weitzman, Deborah Heifler, Elizabeth Hokada e Catherine Ross em 1972 e que veio abrir caminho para uma série de outros estudos e investigações que se seguiram nas décadas posteriores e que viriam a denunciar parcos avanços na representação equilibrada das personagens masculinas e femininas, na diversidade da sua caracterização, nomeadamente caracterização psicológica, física, nas profissões, interações e contextos que lhes eram associados. E vieram denunciar precisamente esta caracterização das personagens masculinas como sendo fortes, valentes, astutos, corajosos, quem toma a iniciativa, os heróis, e as personagens femininas bonitas, doces, delicadas, mães e domésticas. Em Portugal houve um estudo pioneiro e um contributo fundamental da investigadora Ivone Leal, em 1982. Foi o primeiro estudo de estereótipos de género realizado tendo em conta textos literários. Era uma análise de textos recomendados em manuais de leitura destinados aos 4 primeiros anos de escolaridade e publicado já depois do 25 de abril de 1974. A autora identificou aqui uns retratos tipo de personagens masculinos e femininos, nomeadamente identificou os rapazes como sendo livres, fortes, curiosos e instruídos, seguros de si, senhores das situações, autónomos, e as raparigas como condicionadas, fracas, desinteressantes, ignorantes, instáveis e medrosas e dependentes. Portanto, é um retrato parecido com aquele que vimos há pouco no estudo do Weitzman et al. Nos Estados Unidos. Lá está mais uma vez a coincidência dos estereótipos de género nos vários contextos e países. A autora identificou também que havia aspectos referidos apenas para as raparigas, nomeadamente a pele fina, a delicadeza, descrições sobre os cabelos e os penteados, o risco ao meio, a franjinha, as fitas, os laços, e sabemos que o cabelo é um marcador de género muito importante. E o que é mais interessante é que as personagens masculinas, foi feito um estudo ao longo de várias décadas, as personagens masculinas nunca surgem com o cabelo comprido, nem mesmo na altura do Woodstock dos anos 60, quando era comum usar-se o cabelo comprido, os personagens masculinos surgem com o cabelo comprido representados.
A autora identificou também que a rua e o mundo desconhecido pertencem aos rapazes, enquanto as raparigas surgem muito mais em casa e no jardim, estando limitadas ao que espreitam da janela e necessitando de alguém que as guarde para explorar novos caminhos. Os rapazes sonham com o futuro em termos de profissões, mudar o mundo, as raparigas sonham com os filhos que irão embalar e cuidar. Brincam juntos, mas têm atitudes muito diferentes. Eles lideram e elas seguem. A autora identificou também que as profissões são sempre estereotipadas nestes textos. Nenhuma mulher surge a desempenhar uma profissão além das tradicionais e nenhum homem surge a fazer qualquer tarefa doméstica. As mulheres são esposas, são mães, são domésticas e mesmo nos hobbies a divisão de interesses mantém-se. As senhoras tricotam e os senhores leem o jornal. Em 2017 eu debrucei-me precisamente sobre livros premiados pela Sociedade Portuguesa de Autores, em parceria com a Rádio e Televisão de Portugal, os prémios SPA-RTP. É uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Autores que distingue vencedores nas várias categorias, entre elas o melhor livro infanto-juvenil. E muitos destes livros são também recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. Portanto, eu estudei os livros recomendados desde que o prémio existe, em 2010, até a altura em que publiquei, em que entreguei a investigação, que foi em 2017, e, portanto, embora seja um corpus não muito grande, permitiu ter aqui uma espécie de preview da evolução dos livros ao longo destes anos, o que me entusiasmou então para ingressar no doutoramento no ano passado e alargar, portanto, o estudo a um corpus maior dos livros publicados entre 2009 e 2019. E apetece perguntar, com aquela frase que normalmente se usa nos livros infantis no final da história: Vitória, Vitória, repete-se a história ou nem por isso? E o preview, de facto, não é muito animador. Então eu trouxe algumas citações e imagens para partilhar convosco, para percebermos aqui de alguma forma onde é que se pode esconder o género e para vocês, enquanto autores e autoras, ilustradoras, poderem refletir onde às vezes podemos cair em armadilhas inconscientes, digamos assim. Então aqui estão os livros premiados, uma seleção muito interessante, livros muito engraçados. Aqui uma primeira citação, por exemplo, do livro O Tubarão na Banheira. Este livro fala-nos de uma personagem masculina que traz um tubarão para casa. É um livro do David Machado, que já vai na 9ª ou na 10ª edição, tem muita saída, que nos mostra um miúdo decidido e confiante. E através da citação aqui presente, podemos desde logo verificar que a sua família é tradicional. Tem um pai e tem uma mãe. A mãe passa o dia a cozinhar bifes para o animal e depois o pai vai lá dar-lhe de comer. Percebemos logo a partir desta citação que talvez seja a mãe quem habitualmente cozinha, não é? E o pai, talvez entre os dois, aquele que é mais corajoso e que consegue ir alimentar o feroz tubarão com aqueles dentes que parecem mesmo afiados. Portanto, isto foi um livro com a primeira edição de 2009 e premiado pela SPA em 2010. O próximo livro, A Contradição Humana, que foi publicado em 2010, premiado em 2011, é um livro de Afonso Cruz que nos apresenta aqui várias contradições. Nesta citação que eu tenho aqui, podemos verificar que o Sr. Gomes é uma pessoa erudita, sábia, que lê muitos livros e tem um telescópio. Na análise dos livros e através da grelha de análise que eu desenvolvi, era possível tomar nota de todas estas características que são referidas. Desde logo, a caracterização física, tem barba, tem óculos, e os hobbies, por exemplo, revela interesse por astronomia, por livros. E o interesse, claro, não é depois cada livro individualmente, mas sim os padrões e retratos tipo que é possível identificar no que concerne às competências e hobbies associados a cada género, e depois fazendo o paralelismo com o que se passa ao nível da sociedade. No caso das competências que identificamos, verificamos uma maior diversidade associada ao masculino, tendo também um reconhecimento mais associado à esfera intelectual das competências que lhes são conotadas do que as personagens femininas. Destacamos também o reforço de estereótipos neste tipo de áreas que já têm um déficit elevado de presença feminina, como é o caso das novas tecnologias, de áreas como a astronomia, a astrofísica, das áreas STM
onde sabemos que a presença feminina deve ser incentivada. No próximo livro, Casa Sincronizada, este é um livro à volta da personagem principal, Valentim, e da sua paixão pela Isabela, que é uma bailarina. É um livro com imenso potencial para observar mensagens de género. Nestas imagens que eu trouxe, é possível observar o contraponto entre a mãe, a assegurar as tarefas domésticas, e o pai nas tarefas mais físicas de rachar a lenha. Tal como nos livros que vimos da Yvonne Leal, em 1982, e uma série de outros estudos internacionais, mantém-se, portanto, da mulher o domínio da casa. De facto, as tarefas e responsabilidades domésticas foram das dimensões onde mais se constatou desigualdades de género, reforçando e espelhando as existentes na nossa sociedade e não refletindo, isto é que é pena, os poucos avanços que fomos tendo em matéria da participação masculina nas tarefas domésticas e também nas tarefas do cuidar. Efetivamente, num outro estudo realizado por Anderson e Hamilton, numa amostra de 200 livros, estas autoras debruçaram sobre a representação dos homens enquanto figura paternal e concluíram que muitas vezes estavam ausentes ou eram representados como inaptos ou pouco afetuosos. Este estudo constatou que, apesar das personagens masculinas serem sobre-representadas em relação às femininas, os personagens masculinos são subrepresentados enquanto pais e chamaram este fenómeno até o fenómeno do pai invisível. Depois aqui o nosso livro, A Chimpa, com primeira edição em 2012, foi premiado em 2013. Eu selecionei aqui uma citação que mostra a relação entre mãe e filha na cozinha enquanto fazem um bolo. Este é um livro que nos fala sobre uma nova palavra, que ninguém sabe o que é que significa, e há um investigador que fez uma descoberta importante. Depois apareceu um linguista que tentou ajudar a descobrir. Depois apareceu um gramático. E aqui há várias questões da linguagem e do uso do masculino universal, mas depois vai saber, e é a dona, sem o cargo académico, não é? A dona Zulmira, que com a sua sabedoria popular ajuda a desvendar. Vejam como seria interessante aqui termos, por exemplo, um pai e um filho, um pai e uma filha a cozinhar o bolo, em vez de ser a mãe e a filha, que já é tão mais expectável, não é? Neste próximo livro, O Senhor Pina, este livro é uma homenagem ao poeta Manuel António Pina e tem algumas citações muito interessantes como esta. De facto, o tempo reservado ao fazer nada parece mesmo um privilégio masculino. Vejam só, não é? Como se faz isso nada. Era fácil, ficaram ali, o tempo passou e eles não deram por isso. Oh, que manhã bem passada! Conseguimos imaginar uma mãe a ler esta parte do texto e imaginar-se ali deitada no sofá a manhã toda. Era difícil, não é? Se calhar dava uma boa gargalhada, porque sabemos efetivamente a sobrecarga da dupla e tripla jornada que as mulheres têm a seu cargo nas tarefas domésticas. Portanto, este privilégio de fazer nada parece ainda reservado apenas aos homens. No livro Com o Tempo, do Planeta Tangerina, tirei aqui duas imagens que nos mostram, por exemplo, informações sobre profissões ou sobre hobbies também. Temos um homem mecânico e uma mulher a tricotar. Mais uma vez pensem como seria giro trocar o género das personagens, não é? Não seria absurdo ver uma mulher mecânica, porque já existem, mas seria muito interessante ver um homem a tricotar. Mais fora do vulgar, certo? De facto, as profissões que analisamos nestes livros apresentam uma maior variedade no masculino. Temos picheleiro, primeiro-ministro, taxista, tudo é possível no masculino. No feminino, já as possibilidades são muito mais limitadas. Aparecem profissões como empregada doméstica, bibliotecária, e portanto vejam como aqui num livro editado em 2014 mantém-se do domínio da mulher o tricotar, tal como nos dizia a Yvonne Leal em 1982. Neste livro, A Palavra Perdida, tem aqui uma citação interessante relacionada com a importância do nome com que o batizaram. O nome como parte da identidade, como parte da nossa identidade de género também. Este livro é interessante porque, por vezes, tem umas figuras geométricas que quase não se percebe o género, mas depois estão adornadas com fitas e laços, tal como nos dizia Yvonne Leal, para que se identifique muito bem quais são os meninos e quais são as meninas. Por último, o livro
De Umas Coisas Nascem Outras, um livro com primeira edição em 2015, que foi premiado em 2017. Este é um livro de poesia em prosa, o que trouxe aqui alguns desafios na parte de interpretar o conteúdo escrito. Contudo, em algumas citações foi possível identificar aqui as questões de género muito bem presentes. Neste caso desta citação, é bem visível a opinião de que as saias das meninas andam demasiado curtas. E vejam só, é uma reflexão um pouquinho assustadora, tendo em conta que este livro se destina a idades entre os 7 e os 9 anos de idade, não é? Hoje, pouco ou nada, resta ao vento para levantar. Vamos pensar o que é que o autor queria dizer com isto. Então, será coincidência alguns livros mostrarem estes traços de personalidade ou competências associados a cada género? Não, não é coincidência. Há um padrão que é facilmente identificável. Este contraponto é uma nuvem de palavras dos vários livros analisados, não é? Este contraponto entre confiante e corajoso versus delicada. De facto, esta oposição é apontada em vários estudos, tal como vimos também no exemplo de Ivone Leal e em outros estudos internacionais, e sobretudo relaciona-se com estereótipos que já são largamente identificados, por exemplo, por autores como Ligia Amâncio, Félix Neto, que vieram exatamente chamar a atenção para o consenso intercultural e estabilidade temporal nestes estereótipos de género. A dominância, a independência e a instrumentalidade a caracterizar o estereótipo masculino e a submissão e a expressividade como constitutivos do estereótipo feminino. Portanto, os livros espelham aquilo que já é conhecido em termos de estereótipos na nossa sociedade. Então, tivemos aqui um pequeno preview de alguns exemplos onde o género pode estar mais ou menos escondido ou surgir de forma muito clara. Desde logo em elementos como a autoria dos próprios livros, a menção no título, as personagens e o seu protagonismo, a trama da narrativa, os desafios que as personagens vivem, os espaços onde são retratados, os diálogos, a linguagem utilizada, as imagens, as ilustrações, o comportamento dos personagens. E o leitor e a leitora, obviamente, identificam-se com a personagem principal ou com outras, estando provado que os livros com estereótipos negativos influenciam negativamente as crianças, mas também está provado que livros que mostram, por exemplo, personagens do mesmo género da criança leitora a serem bem-sucedidos numa determinada tarefa, isso aumenta a persistência e a resiliência da criança na realização dessa mesma tarefa. Portanto, os livros podem e devem ser poderosos aliados nesta luta pela igualdade de género. Falando aqui um pouquinho mais sobre a autoria, uma vez que esta comunicação é destinada exatamente a autores e autoras, de facto, quem escreve as histórias? Serão mais homens? Serão mais mulheres? Será que as escritoras mulheres escrevem sobre personagens femininas? Na investigação que conduzimos em 2017, encontramos uma representatividade de género equilibrada na autoria dos 8 livros em análise. Em 9 escritoras, 5 são de género masculino e 4 de género feminino, e em 8 ilustradores e ilustradoras, 4 são de género masculino e 4 de género feminino. Uma reflexão inevitável, contudo, apesar desta proporção equilibrada na autoria constituir um aspecto, claro, positivo, é que tanto uns como outras escolhem atribuir maior protagonismo a personagens masculinas, presentes em maior número e com papéis mais ativos e de maior destaque. De facto, tem havido alguns estudos sobre este assunto. Por exemplo, o estudo de Albers, em 1996, refletiu sobre a predominância masculina nos livros e na autoria dos mesmos e indagou se esta predominância se poderia dever ao facto dos autores serem maioritariamente homens, ao contrário do que verificamos neste estudo, acabando por concluir que também as mulheres autoras escrevem sobre personagens masculinas. Também Turner Bowker, em 1996, afirmou que até as autoras femininas pareciam ter adotado a forma masculina de escrever histórias, pois escreviam sempre sobre personagens masculinas. Naharara também procurou indagar sobre os livros escolhidos pelos educadores de pré-escolar, analisando os livros que liam às crianças, e concluiu que quase o dobro dos livros eram de autoras femininas, o que contrastava com o número de personagens principais que eram maioritariamente masculinas.
Poderíamos também questionar sobre a representatividade de autores e autoras LGBT, por exemplo. Convido desde já à leitura da tese de doutoramento do meu colega Emanuel Madalena sobre a representação de personagens transgênero e podemos refletir, obviamente, aqui também sobre a representatividade étnica. De facto, o Centro Cooperativo do Livro Infantil é uma biblioteca exclusiva da Escola de Educação da Universidade de Wisconsin, em Madison, e tem-se dedicado a publicar algumas estatísticas sobre diversidade na autoria. E, de facto, concluiu nas suas estatísticas que o número de livros infantis escritos ou ilustrados por pessoas negras, entre os 3.700 livros que receberam em 2017, apenas 22 livros eram de autores e ilustradores negros. Uma estatística também nos faz pensar. De facto, o número de autores e ilustradores negros publicados no Reino Unido nos últimos 3 anos cresceu em 2019 para apenas 8%, era inferior a 6% em 2017. Isto são dados de um estudo da organização Book Trust em parceria com o Center for Literacy in Primary Education. Há também muitas iniciativas interessantes sobre esta questão da representatividade étnica na autoria, nomeadamente o blog Lee and Low Books, que eu deixei aqui escrito no PowerPoint para vocês poderem consultar, a iniciativa Diverse Books, o tal Center for Literacy in Primary Education e uma iniciativa muito engraçada no Instagram, uma página chamada Melanin Child Stories, que exatamente divulga e incentiva os livros e a autoria de autores e ilustradores negros, que vos convido a visitar. No que diz respeito ao título, o título é o primeiro contacto da criança com o livro e o primeiro contacto dos pais e das mães ou de quem for comprar o livro, pelo que a representatividade de género neste elemento também não é de menor importância, porque o título revela desde logo a natureza da história e a par com a capa e com as ilustrações é fulcral quando se trata de escolher um livro em detrimento do outro. E de facto, nos 8 livros analisados, 2 fazem referência ao género masculino, 6 livros utilizam títulos neutros do ponto de vista de género, o que associamos a uma melhoria face a estudos anteriores, mas nenhum título, portanto, evoca uma personagem feminina e nenhum dos livros tem uma personagem principal feminina. No que diz respeito às personagens, quem são? Quais são as suas características físicas, que competências, que hobbies, em que contextos é que surgem, como é que se relacionam? Estes são alguns dos elementos que nós poderemos ter em mente quando estamos a escrever, quando estamos a conceber uma história, para pensar como se relacionam com as questões de género. De facto, de um total de 8 livros analisados, 5 apresentam uma personagem principal de género masculino. Os restantes 3 não têm uma personagem principal e, como eu disse, nenhum livro tem uma personagem principal do género feminino. Vários estudos que se seguiram ao de Weitzman et al., que falei no início, confirmaram esta subrepresentação feminina. E, de facto, o género da personagem principal é um item crucial para avaliar representatividades de género e estereótipos de género, pois as crianças identificam-se com a mesma, com a sua maneira de ser, com a forma como superam os desafios. Tanto os adultos e as crianças que surgem nestes livros que analisamos têm sempre traços físicos e feições que permitem classificá-los facilmente como masculinos e femininos na sua maioria. Um dos traços que permite muitas vezes esta identificação de género é logo o penteado. Interessante, falei há pouco do penteado, é muito mais permitido às personagens femininas ter o cabelo curto do que é permitido aos personagens masculinos. Também no que diz respeito aos adornos e roupas, vemos que as personagens masculinas surgem maioritariamente de calças e calções e as femininas surgem maioritariamente de saia, exceto uma criança que surge com calças. Também neste âmbito da roupa, se verificou que as mulheres têm tido muito mais liberdade para variar a roupa que usam ao longo dos anos do que os personagens masculinos, que já mostram uma roupa consistente de calças e calções ao longo de várias décadas sem variar muito. Uma nota para dizer que também nos livros analisados a representatividade
cultural e étnica está subrepresentada. A representação de personagens com algum tipo de diversidade funcional está completamente ausente. E, portanto, temos aqui muito, muito por onde trabalhar no âmbito de como apresentamos as nossas personagens e, e quais são os elementos de género que elas nos facultam. Esta facilidade de identificação de uma personagem como masculina ou feminina não é necessariamente boa nem má, mas por vezes deixa pouco lugar à imaginação e à diversidade. Então, tivemos aqui a refletir sobre alguns exemplos onde podemos encontrar algumas mensagens de género. Eu trouxe aqui um livro que achei que podia ser interessante, talvez vocês já conheçam, o livro Shimpa, ver aqui em concreto como é que ele apresenta algumas mensagens de género. Portanto, este livro é o tal que nos fala sobre uma palavra que ninguém sabe o que é que significa, é a palavra Ashimpa, não vou contar o que significa, tenho que ler o livro. Vejam como temos desde logo uma senhora na biblioteca a arrumar os livros. E só aqui alguns exemplos concretos de como é que podemos encontrar mensagens de género. Um dia, um investigador fez uma descoberta muito importante. Um investigador masculino, não é? Vejam que a senhora, de facto, está a arrumar os livros, mas quem está a usufruir das leituras são os homens, não é? São os homens, são os gramáticos, são os investigadores. Notem como há uma zona reservada, não é? E pelas calças que parecem surgir aqui embaixo, esta zona está reservada também aos homens. É uma zona na biblioteca para pessoas mesmo muito espertas. Muito bem, temos aqui um retrato da rua. Cá está o exemplo que eu dei da mãe e da filha a fazer o bolo, não é? A mãe tem o cabelo curto, a menina por acaso está de calças, é muito engraçado. Depois, muito interessante também, uma mulher a ler um jornal, não é nada comum e é sempre bom de ver. Engraçado também como as personagens masculinas surgem muitas vezes com roupa distinta, de fato e gravata, uma roupa mais profissional, talvez para as profissões que desempenham. Surgem muitas vezes a fumar, o que também é um exemplo consistente com os comportamentos de saúde associados ao masculino e que não são um bom exemplo, porque não queremos homens nem mulheres a fumar. Usam também muitas vezes chapéu e bigode. Aqui temos várias representações dos corpos. Temos uma mulher com as suas formas mais arredondadas e uma mulher com formas mais quadradas, digamos assim. Vejam as mulheres com o cabelo curto, todas modernas. Aqui temos um casal a passear na rua, talvez a ver as montras. Vejam como na rua vemos sempre mais homens e em casa, nas zonas, nos contextos mais privados, vemos mais mulheres, ou aqui na rua, mas está acompanhada do seu companheiro, não é? Talvez. Aqui no desculpem, no Parlamento, muito interessante, vemos um primeiro-ministro e vemos ali também uma mulher, o que é uma profissão fora das estereotipadas, e ainda bem, que desafia, portanto, aqui as questões de género. Penso que será, portanto, uma deputada, embora o primeiro-ministro continue a ser homem. Depois vejam aqui no contexto da rádio, quem vai dar uma entrevista sobre a questão da palavra desconhecida também são só homens. Aqui na rua vemos o elétrico cheio de gente e homens a conversar na rua. Não vemos mulheres também, mais uma vez a questão dos contextos onde as mulheres surgem. Lá está o fato e gravata, não é? Estão a ver? Depois aqui no contexto da casa, lá surge a mulher novamente e o marido, talvez, estão à procura do comando da televisão. Está. Havia aqui uma questão importante. Lá está o investigador, mais uma vez a questão da linguagem. Talvez seja aqui mais para a frente, que eu queria ver convosco. Já passei. Uma nota sobre a questão da linguagem. Deixa-me ver se eu encontro.
os donos das lojas ligaram para os fornecedores, que ligaram para as fábricas, etc, etc. Portanto, os donos das lojas, os fornecedores, o gramático, o linguista, o investigador e depois quem é que sabia, com a sua sabedoria popular, salvar a situação? A dona Zulmira, que tinha 137 anos. Isto foi só um exemplo de como é que podemos encontrar algumas mensagens de género num livro dos que analisei. Portanto, a minha grelha tinha em conta estes elementos, por exemplo, não é? A caracterização física, como é que é o cabelo, como é que são as formas do corpo, como é que é o vestuário, quais é que são as competências, quais é que são as atividades de descanso e lazer, as profissões e qual é que é a linguagem utilizada. No caso da linguagem, verificamos que nenhum livro recorre a expressões que desafiam estereótipos de género, por exemplo, o uso de expressões no masculino e feminino, com o uso de barra, por exemplo, O/A. O uso do plural feminino para designar todos os géneros também está ausente, ou o uso de terminações inovadoras ou originais, por exemplo, todos com X ou com arroba. Aqui temos um bom exemplo de linguagem com plural neutro, as pessoas, pessoa, toda a gente, todas as pessoas, ninguém, alguém, gente, mas de facto aquilo que mais se verificou foi o recurso ao masculino universal. E sabemos que a linguagem é um elemento primordial da transmissão da cultura, das representações sociais de género dominantes, e não é por acaso que há uma recomendação sobre a eliminação do sexismo na linguagem, emitida pelo Conselho da Europa em 1990, que considerou que a prevalência do masculino sobre o feminino constitui um entrave à igualdade e, como tal, o uso do masculino genérico para designar todas as pessoas gera, na verdade, indefinição e ocultação, pelo que recomenda a todos os Estados-membros uma linguagem não sexista. Em Portugal, esta continua a ser uma das questões mais fraturantes e, de facto, os materiais pedagógicos continuam a perpetuar a utilização de uma linguagem que recorre ao masculino genérico e à categoria do homem com H grande como representante de toda a diversidade humana. As formas mais inclusivas poderão ser as formas duplas, segundo Graça Abranches, pais e mães, em vez de pais, por exemplo, o emprego de barras, os/as, ou a substituição por genéricos verdadeiros, como as pessoas interessadas. Esta opção foi a utilizada mais recorrentemente nos livros em estudo. E agora, numa nota final, há esperança, e muita. Das conclusões mais importantes na investigação anterior que realizei e que trago na bagagem para esta investigação é precisamente a não linearidade das mensagens de género. Isto é, o mesmo livro pode alternar entre mensagens estereotipadas e outras que contrariam os estereótipos e que promovem a diversidade. Desde meninos a ler e a gostar de ler, o que associamos muitas vezes a uma atividade mais feminina, e é ótimo ver que estes livros os representavam. Mulheres representadas no Parlamento, ainda que não como primeiro-ministro, mas mesmo assim já é um ponto a favor. Pais lenhadores, que têm um aspecto muito sisudo, como aquilo que vemos aqui, mas que depois aparecem a dançar. Personagens cujo género é difícil de verificar, como esta que temos aqui do livro Com o Tempo, que o cabelo e a cara parece-nos talvez uma expressão feminina, mas depois a forma do corpo deixa-nos na dúvida. E às vezes ficarmos na dúvida é tão bom, porque nós não somos todos iguais, temos corpos diferentes, por vezes nem nos identificamos só com um lado ou outro, somos uma grande mistura, somos um arco-íris cheio de cores e, portanto, por vezes a ambiguidade pode ser uma boa aliada da diversidade. Ou seja, não há livros maus do ponto de vista de género, a importância estará, portanto, na literacia de género, na mediação da leitura e trabalhar com as crianças face a um questionamento face ao que é representado. E, claro, com os autores e autoras, ilustradores e ilustradoras, desafiá-los para estarem conscientes destes padrões e experimentarem contrariá-los. Abrir também este debate junto das crianças, das famílias e de iniciativas como o Plano Nacional de Leitura para que tenham estas reflexões em conta na altura da elaboração dos critérios, das listagens recomendadas, por exemplo. Só para finalizar, contar-vos então que estou a analisar um corpus maior,
uma análise sociológica dos livros publicados entre 2009 e 2019, livros destinados aos 6, 8 anos de idade, para verificar então que evolução é que tem havido na forma como são retratadas as personagens masculinas e femininas. Pelo preview, como vimos há pouco, não se esperam grandes mudanças, mas os livros que têm uma narrativa menos tradicional e que se debruçam sobre temas mais fora da caixa parecem ser muito promissores para desafiar os estereótipos de género e abordar os assuntos mais fora da caixa. Estava a ver aqui, por exemplo, o livro Com o Tempo, um livro-álbum, tem uma narrativa muito interessante sobre a passagem do tempo. Aliás, é um livro que não tem uma narrativa tradicional e que se pode ler a partir de qualquer página, digamos assim, e vejam como ele apresenta, portanto, aqui uma cozinha sem ter que ter uma personagem masculina ou feminina a cozinhar e, portanto, deixando à criança a liberdade para sonhar e imaginar, mediante as suas vivências, quem é que ela acha que está a tomar conta aqui da refeição. Dizer-vos também que continua a fazer sentido em 2021 falar de desigualdade de género. Quando falamos de desigualdade de género, referimos-nos, obviamente, às desvantagens materiais e simbólicas que as mulheres experienciam comparativamente aos homens, pois estas são mais frequentes e mais expressivas. Mas lembrar também que a desigualdade de género prejudica também os rapazes e os homens, por exemplo, remetendo-os para profissões mais perigosas, incitando-os a adotar comportamentos mais violentos, sugerindo-lhes comportamentos que envolvem maior risco para a sua saúde ou afastando-os das tarefas do cuidar e as tarefas afetivas. E, portanto, os estereótipos de género continuam a ter consequências nestas variadas áreas, desde logo na educação, as escolhas académicas que fazem rapazes e raparigas, no emprego, na diferença salarial que persiste, a conciliação com a vida familiar, os usos do tempo, a violência de género, que em Portugal tem números tão feios, as questões da pandemia Covid-19 que vieram exacerbar todas estas desigualdades, porque as mulheres estão na linha da frente do combate à pandemia, muito mais expostas e, portanto, é um tema que continua a ser atual, infelizmente, e que merece a nossa atenção. Em despedida, para quem escreve e ilustra, portanto, os livros infantis são destinados ao entretenimento artístico da criança, são objetos lúdicos, mas não são objetos quaisquer. Os livros infantis possuem capital cultural e simbólico, contam o género e enredam a criança sobre o que é esperado de homens e mulheres, rapazes e raparigas num determinado contexto e época, reforçando ou contrariando estereótipos de género. Então, sendo que o género é uma das primeiras categorias que as crianças aprendem, um processo que desenrola ao longo de toda a vida, isto quer dizer que nós vamos construindo o nosso percurso, ele não está traçado. Ninguém nasce a querer ser engenheiro ou bailarina, nós vamos adquirindo estes gostos, descobrindo quem somos, quem queremos ser. E, portanto, é muito difícil nós queremos ser algo que não sabemos que existe, algo que não conseguimos ver, e é aqui que os livros entram também, e o vosso papel, sem colocar em causa a liberdade artística e a criatividade. Com certeza haverá formas para fazer diferente, agora que têm mais consciência sobre alguns padrões que vamos repetindo sem querer. Terão a oportunidade de inventar novas formas de contar histórias, de trocar o género à personagem, por exemplo, e ver o que é que dá, sem pôr em causa o teor da história que inventaram. É arriscar. Mediante estes exemplos que eu fui dando, podem fazer um check-up às vossas histórias e pensar: estou a contribuir para a representatividade, estou a contribuir para a igualdade, estou a contribuir para a diversidade. Portanto, a ideia não é só ter apenas livros que falem de igualdade de género, mas que os elementos inerentes à promoção da igualdade estejam presentes em tudo aquilo que fazemos, que escrevemos e que ilustramos. E eu espero ter incentivado para que isso aconteça e despeço-me que a hora já vai longa nesta comunicação. Deixo o meu contacto, uma vez que também não foi possível interagirmos aqui hoje. E muito obrigada mais uma vez por este convite, foi um gosto muito grande e até à próxima. Muito obrigada.